Eu estou conversando aqui com o nosso público que hoje nós estamos aqui para falar, descomplicar o assunto perícia médica orientada. Quem já foi no INSS já teve uma dor de passar por uma perícia médica, ser atendido e ser de alguma forma destratado ou não ser olhado por um médico. Vamos descomplicar hoje esse assunto aqui. E eu trouxe a doutora Vanilda, que é especialista neste assunto. Depois de alguns anos sofrendo junto com os meus clientes, muitos me chegavam questionando, né, por que o perito era tão rude, por que ele não olhava os documentos. Alguns saíam correndo para fazer exames, para pegar laudo com os médicos, e chegavam no dia da perícia, o perito sequer olhava os documentos. E a pessoa se sentia menosprezada, né? Você sentar na frente de um perito médico, saber que você está ali, que você depende daquele benefício, muitas vezes você não consegue trabalhar para ganhar o seu pão do dia a dia, né? E aí você passa por uma perícia médica e o perito mal olha na sua cara, mal analisa seus documentos, não te faz as perguntas necessárias que ele tem por obrigação fazer para que ele possa entender o que você tem, por que você está incapaz ou não. E aí muitos clientes me chegavam e falavam: doutora, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não quero mais saber de afastamento. E eu sempre orientava: não faz isso, você tem que tentar, não é por causa de uma pessoa que foi indelicado com você, que foi rude, que você vai desistir. Eu sempre digo para os meus clientes: você contribui todo mês, você faz a sua parte, né, que é pagar esse seguro, porque o INSS, ele nada é além do que um seguro, né? É Instituto Nacional do Seguro Social. Então, é um seguro. A partir do momento que você paga, é óbvio que tem os benefícios que são para aquelas pessoas que não contribuíram, como LOAS, que é para o idoso ou para o deficiente. Mas quem contribui, que é a maior parte dos benefícios, que é o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, o salário-maternidade, o auxílio-reclusão, esses benefícios todos você contribui. Então você tem que ter uma contraprestação, que é pelo menos o pagamento de um benefício para que você cuide da sua saúde. E você já ir até lá na perícia, já não estar bem para trabalhar. O seu patrão, muitas vezes, falando: não, vai para o INSS, porque aqui não é seu lugar, porque você está doente. E você chega lá na perícia do INSS e é maltratado. Os maus tratos já começam ali na recepção, né? Que muitos servidores já não recepcionam muito bem os segurados. Né? Muitas vezes, pessoas muito simples, né? Que estão ali em busca de um salário mínimo, que é o mínimo para sobreviver hoje, né? Você paga comida com salário mínimo, porque mais nada, porque se você comprar remédio, uma roupa, o que você vai comer? Você tem que comer, né? É muito pouco, 1.412. E você sentar na frente de um perito e ser tratado com indiferença, e às vezes maltratado, é muito ruim. E aí eu montei um manual de orientação de perícia médica. Ele foi colocado no mundo online hoje, às 17 horas. Ele acabou de sair do forno. E nesse manual eu conto para os segurados como ele se comporta, como é o ideal para ele se comportar no antes, durante e depois da perícia médica. Para ele ir um pouco mais confortável para a perícia, ou então já entendendo o que pode acontecer. Qual é o papel dele na perícia, diante das situações que ele pode encontrar lá. Não são todos os peritos que são desagradáveis, né, insuportáveis. Alguns eles dão atenção, eles escutam, eles analisam, e eles procuram enxergar no segurado se realmente ele tem aquela necessidade de afastamento ou não. Mas a maioria esmagadora não estão nem aí. Eles estão lá para preencher
o horário deles, cumprir o horário deles, ganhar a gratificação de desempenho deles e sair fora. E quem sofre com isso é o segurado, que fica ali à mercê de 9 horas da noite, que o perito te analisa e fala assim, beleza, 9 horas da noite você entra lá, liga no 135 que o resultado está lá. E aí você ainda fica naquela ansiedade, se a perícia é 7 horas da manhã, você fica o dia inteiro naquela ansiedade para saber se o perito entendeu o que você precisa, se ele entendeu que você está incapaz, se ele vai te dar o benefício ou não. A pessoa fica numa ansiedade extrema até as 21 horas para poder saber. É outra situação. Então, o manual ele surgiu dessa necessidade de orientação dos meus clientes e de alguns outros segurados que me chegam aqui, que não são meus clientes, que já até possuem outros advogados, mas aí não, doutora, a senhora me orienta para a perícia? O que eu posso fazer na perícia? Como é que eu vou me comportar na perícia? Eu já orientei muitas pessoas que não eram meus clientes. E às vezes até por telefone mesmo. Doutora, eu vou passar na perícia, o que a senhora me diz? Então, surgiu esse manual, ele não é perfeito, que se a gente for, eu demorei 5 meses para elaborá-lo. Cada vez que eu olhava, eu alterava alguma coisa, surgia uma coisa nova, porque o nosso direito ele é muito dinâmico. O próprio INSS ele sofre diversas alterações diárias. Cada momento é uma surpresa quando você entra no site. Mas o manual possui dicas muito práticas. E se você seguir, você tem grandes chances de se apresentar melhor para o perito e, quiçá, ele ouvir você, ele entendeu qual a sua necessidade. Alguém aqui gostaria de contribuir, contar a sua história sobre a sua experiência que teve com o caso real com o INSS? Ou gostaria até mesmo de tirar uma dúvida aqui com a doutora? Tem alguma pergunta? Eu tenho, doutora Vanilda. Se o perito for grosseiro, qual que é o meio de o segurado reclamar, do segurado utilizar para reclamar dessa perícia? Se ele for grosseiro, se ele não olhar para o segurado. O que acontece? Eu falei do descaso, né, do perito, que muitas vezes o perito ele olha com descaso. Eu já peguei várias situações que a cliente me chega aqui chorando, fala, doutora, ele simplesmente falou que o dia que eu emagrecer, tudo na minha vida vai mudar. Então, isso é uma falta de respeito, né, com o ser humano. Não é assim que você deve tratar as pessoas. Você deve dar atenção e analisar a situação e orientá-la a procurar tratamento, mas não dizer na cara, assim, né? Emagreça que a sua vida melhore. O que eu faço com os meus clientes? Geralmente eu faço, se é um processo judicial, na hora que ele passa pela perícia, ele já avisa para mim como foi a perícia. Nós fazemos uma petição no processo, já explicamos para o juiz. Nós costumamos fazer, gente, no Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele não é um site só para você reclamar de produtos. Você pode reclamar de serviços também. As pessoas reclamam de serviços de eletricista, de engenheiro, de servente, mas por que não reclamar do perito também no Reclame Aqui? Eu tenho algumas reclamações lá no Reclame Aqui, eu oriento meus clientes, eles fazem as reclamações, fica online, é feio, é vexatório, né? E tem também a reclamação na própria ouvidoria do INSS. Essa é muito legal. Um dia desse eu coloquei uma matéria no Instagram falando que você pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS. Aí uma pessoa pegou e falou assim, isso é papo furado, não resolve nada. Acontece que se todos nós pensarmos assim, realmente nunca vai acontecer nada. O médico perito do INSS, ele ganha gratificação de desempenho por todas as perícias que ele faz, além do salário que ele já recebe. Ele recebe lá os proventos dele, mas também recebe gratificação por desempenho. E se nós registrarmos lá, ligou no 135, fez uma reclamação na ouvidoria, olha, passei por uma perícia, você não sabe o nome do médico, do perito, porque eles não te adiantam, né? Já por isso.
Mas se você ligar no 135 e falar assim, olha, acabei de passar numa perícia, a perícia foi às 19h24, o número do meu protocolo é tal, o meu nome é tal, passei na perícia na agência tal, o INSS ele tem como identificar qual foi o perito que te analisou. E você pede, eu quero que essa reclamação fique no prontuário deste médico. Porque o médico, o perito, ele é um servidor público. Ele faz prova, né? Como é que fala? Como é que a gente fala? Ele faz prova para poder entrar. Tem o nome, agora me fugiu. Concurso público. Ele presta concurso público para entrar lá no INSS e fazer as perícias. Então, ele é um servidor, ele está sujeito a todas as normas do servidor público. E a partir do momento que você anota lá no prontuário dele que ele teve aquela atitude, e o INSS, de vez em quando lá, eles fazem essa apuração, ele vai perder gratificação de desempenho, ele vai ter o nome dele manchado lá dentro. Porque até hoje, o INSS não tem ciência do que acontece, porque ninguém reclama. Então, para o INSS, os médicos peritos são maravilhosos. E até para o judiciário, porque ninguém reclama. Mas a partir do momento que começar a ter reclamação em massa, e a minha ideia de montar esse manual é justamente isso, é tipo colocar a boca no trombone, como a gente fala, porque o povo, ele tem o poder da voz. Se o povo se manifesta e é unido, ele consegue mudar drasticamente a situação. E a gente não pode concordar com isso. Então, a ideia do manual também foi para isso. Foi para colocar a boca no trombone e sujar e manchar o nome dos peritos lá no prontuário, toda vez que eles forem delicados, não olhar para sua cara, não prestar atenção no que você fala, te tratar com falta de respeito, né? Porque não olhar para sua cara e não analisar seus documentos já é uma falta de respeito. Eu fui numa perícia, nossa, quantas pessoas me chamaram aqui no Instagram, doutor, eu fui na perícia e ele nem olhou na minha cara. Ele nem olhou para mim, ele ficou o tempo inteiro na tela, ele nem perguntou no que eu trabalho. Tem uma diretriz que o médico do trabalho, que o perito tem que seguir. Ele tem que averiguar qual o seu grau de incapacidade, qual a duração da sua incapacidade, qual a sua profissão, porque é de acordo com a sua profissão que ele vai identificar se a sua incapacidade é só para aquela profissão, se a sua incapacidade é para aquela e mais uma ou duas, ou se a sua incapacidade é para todas as profissões. Então, se nós não fizermos a nossa parte, não vai virar. O Djalma comentou ótima ideia sobre o Reclame Aqui. E a Elizabeth, a DV, disse: doutora Vanilda, essa reclamação demanda provas. Como provar o que aconteceu dentro da sala? É proibido levar celular e etc? Hoje eles não permitem que leve o celular. Até a medicação mesmo, há um tempo atrás, eu até orientava meus clientes a levarem as caixinhas de remédio, a medicação, porque uma vez a gente muda a atitude toda vez que aparece uma novidade. Uma vez o cliente chegou aqui e falou que o perito disse a ela que como ele ia ter certeza que ela estava tomando aquela medicação que estava na receita. Olha só. Aí eu falei assim, bom, então a partir de agora meus clientes vão levar a caixinha, a medicação, o comprimido, vai levar lá o potinho de comprimido e vai mostrar, ó, tá aqui, comprei, né? Daqui a notinha fiscal, comprei, para poder provar que está tomando aquela medicação. E realmente não tem como você entrar com o celular, não tem como você comprovar. Mas a partir do momento que você pede lá na ouvidoria para que seja anotada a sua reclamação, você também tem voz. Tá? Então, eu acredito muito que a pessoa que está te recepcionando vai fazer a anotação. No Reclame Aqui, é bacana, porque você não depende de outra pessoa para anotar, é você que faz a anotação. Então, é uma anotação, é uma reclamação bacana o Reclame Aqui. A reclamação dentro do processo judicial, juntando uma petição, não importa se o juiz vai falar, olha, ninguém não tem prova, ele pode analisar. Aliás, né, dizem, né, que da cabeça que juiz é igual bumbum de bebê, né? Pode sair qualquer coisa. Então a gente tem que esperar que ele analise de uma forma concreta e se sensibilize. Eu acho que a partir do momento que muitas pessoas começarem a reclamar, a coisa vai rodar. O problema é que ninguém reclama. Se ninguém reclama, aí aparece uma aqui, outra ali, e a coisa fica assim, na mesmice, então nunca vai mudar. É isso. Doutora Vanilda,
É importante levar a carteira de trabalho na perícia do INSS? Olha, carteira de trabalho, se a pessoa tiver o PPP, que é o perfil profissiográfico profissional, qualquer documento que comprove a atividade que ela atua é muito importante. Por quê? O perito, ele analisa a sua incapacidade para o trabalho. Qual trabalho? Aquele trabalho que você está exercendo naquele momento que você vai na perícia. Se você trabalha carregando sacaria de açúcar, você tem lá o registro, lá comprovando que você trabalha. Eu aconselho meus clientes a levarem fotos. Você não pode entrar com o celular? Vai na gráfica, imprime foto de você carregando a sacaria de açúcar, imprime foto de você limpando vidro com seus braços lá para cima, porque você está com problema no ombro, imprime foto de você dirigindo um caminhão, uma carreta pesada lá que você dirige e está com problema na coluna. Não tem a carteira de trabalho para comprovar a sua profissão naquele momento, leve fotos. Por quê? O perito, ele é obrigação dele fazer uma relação do seu problema de saúde com a sua atividade de trabalho. Ah, doutora, eu sou dona de casa, eu não trabalho, eu recolho como autônomo. A dona de casa trabalha. E trabalha muito. Tire fotos de você limpando a sua casa. Tire fotos de você cuidando do seu sogro, que é um idoso, que está acamado e você precisa limpá-lo, dar banho na cama. A sua mãe, o seu pai. Tire fotos, junte, certifique. Você comprovando, pelo menos a sua parte você está fazendo. É obrigação do perito analisar a sua incapacidade de acordo com o seu trabalho. E é obrigação sua provar no que você trabalha. Então é muito importante levar carteira de trabalho, PPP, qualquer documento que você tenha que prove lá as suas atividades. O PPP é maravilhoso, mas o PPP só quem trabalha com o CLT, que tem carteira assinada, é que consegue. Ah, doutora, a empresa falou que só vai me dar o PPP quando eu for dispensado. O PPP ela pode te dar a qualquer momento que você pedir. É um documento seu. Ela tem obrigação de te fornecer, porque é nele que vem descrito de forma mais detalhada as suas atividades. E eu posso levar acompanhante nessa perícia? Depende. Quando é um assunto que se está discutindo uma doença psicológica, uma ansiedade, uma depressão, uma esquizofrenia, um retardo mental, um autismo, você pode bater o pé e fazer questão que vai entrar sim um acompanhante. Geralmente os médicos peritos permitem, porque são doenças psicológicas. Então eles permitem. Quando é um outro problema comum, um problema nas costas, só se você estiver impossibilitado de caminhar e precise de outra pessoa para te acompanhar. Aí vai depender do médico te autorizar ou não. Recentemente nós tivemos, salvo engano, foi no Rio Grande do Sul, uma lei que autoriza que toda mulher entre na perícia acompanhada, por questões de assédio, tá? Que já teve vários casos. Então, essa lei, ela autoriza que a mulher entre na perícia acompanhada. Mas tem muito INSS aí que não está liberando. E aí, para não criar mais confusão, as pessoas acabam deixando para lá. Às vezes eu peço para o meu cliente bater o pé e fala, não, vou entrar, eu tenho direito e eu vou entrar com acompanhante pronto. E o médico não segura. Às vezes não. Doutora Vanilda, qual que é a importância do laudo na perícia? Nossa, o laudo médico, gente, ele é importantíssimo. É um documento, assim, eu diria que o mais importante. E muitas vezes o médico, o seu médico, ele tá com boa vontade, mas ele não. O que eu tenho visto é que eles não têm conhecimento da necessidade de que o relatório médico tenha que preencher alguns requisitos importantes. E aí eles preenchem, você chega lá, doutora, é para me levar na perícia do INSS. Eu sei o que eu estou falando, tá, gente? Que meu marido é médico. E eu falo para ele, não faça um laudo desse jeito, pelo amor de Deus. Você quer que eu te dê as dicas, eu te dou. Mas não faça um laudo simplesmente com o nome da pessoa. Eu já peguei laudo que não tinha o nome do paciente. Eu já peguei laudo que não tinha data, que não tinha carimbo do médico. O laudo, ele tem que preencher alguns requisitos importantes. E o mais importante do laudo é ele descrever, colocar o nome, descrever de forma sucinta, mas descrever a doença que a pessoa tem,
qual a incapacidade que essa doença está causando. Isso é muito legal. Quando o médico coloca isso, o perito do INSS já olha com outra cara. Coloca lá, olha, vamos supor, fulano trabalha com... Ele é carregador de sacarias lá no sindicato. Eu falo isso, gente, porque eu tenho muitos clientes que carregam saco de açúcar nas costas, saco de 50 quilos de açúcar nas costas, e muitos deles estão com problemas nas costas, problemas no ombro. E aí, quando eu peço para ele pedir um relatório médico para mim, eu já escrevo para o médico: doutor, eu conto a historinha. Meu cliente trabalha carregando sacarias de açúcar no porto. Ele já teve vários episódios de queda durante o transporte dessa sacaria, está com os problemas na coluna que o senhor já conhece, que o doutor já conhece. Eu preciso que o laudo faça uma relação da incapacidade dele, desse problema de saúde, com o transportar, com o trabalho dele, com o transporte de carga de açúcar, com o trabalho. Faça essa correlação, coloque o tratamento, receitei, indiquei que ele faça fisioterapia, que faça tratamento fisioterápico com medicação, que faça fortalecimento físico, passei tais remédios, pedi tais exames. No final, ele vai... Nunca o médico deve colocar para o perito do INSS que o seu paciente está definitivamente incapaz. Eu sugiro a aposentadoria. Ele não pode mais trabalhar. Jamais o médico particular pode colocar isso. Por quê? Quem analisa se o paciente, se o segurado precisa de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, é o perito do INSS, é ele que faz a avaliação. Então, o médico particular, ele só vai sugerir um afastamento por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Você pode colocar afastamento até de 3, 4 anos para o tratamento eficaz. Mas nunca sugerir. Sugiro aposentadoria por invalidez. O perito do INSS já olha com o nariz torto, né? Já entorta o nariz. Isso aqui já foi pedir para o médico perito, para o médico particular, sugerir aposentadoria. Porque a própria instrução normativa do INSS, o INSS tem um manual técnico de perícia médica, lá do INSS. Nesse manual, ele fala que cabe ao perito do INSS analisar as situações de afastamento temporário, afastamento definitivo. Então, o que é que o laudo médico deve conter? Nome, descrição da doença, uma relação dessa doença com a incapacidade para o trabalho, o CID, as formas de tratamento, a data e a assinatura. Ponto. Estando com esses requisitos, ele está perfeito. É o documento mais importante para se levar na perícia. Eu falo demais, né? Mas eu espero que eu esteja sendo clara. Vamos estar descomplicando. E quanto tempo demora para sair o resultado dessa perícia? Olha, geralmente, o normal... O INSS inventou há pouco tempo a perícia com análise documental, onde você coloca lá no sistema os documentos e ele analisa se, através dos documentos, você já tem direito, ele já defere ou não, ou ele mesmo lá, aquele sistema maluco deles, porque uma hora a menina que trabalha comigo chega: doutora, consegui agendar a perícia médica por análise documental. Daqui a pouco ela chega: doutora, o INSS já não está permitindo mais. Doutora, agora deu. Doutora, agora já não deu mais. Então, assim, é ele que decide. O INSS decide quando que vai ser análise documental e quando vai ser análise presencial. Quando é análise documental, geralmente ele demora 1 semana, 15 dias para dar o resultado. Pode ser que dê antes, depende do setor de análise que cair, mas o normal é 15 dias. Quando é perícia presencial, geralmente sai no mesmo dia, às 9 horas da noite. Mas já teve casos aqui de não sair. E o que a gente vai fazer? O que faremos nessa situação? Geralmente a gente entra com uma petiçãozinha lá, a gente liga no 135, pergunta o que está acontecendo. Às vezes é por causa do cadastro, que está com algum dado errado, aí a gente pede para corrigir. Mas o normal é sair. Perícia documental, 1 semana, 15 dias. Análise de perícia presencial, às 9 horas da noite do mesmo dia. Saiu o resultado e o meu benefício foi negado. Ai, O que fazer?
Aí é uma tristeza, né? Aí as pessoas ficam inconsoláveis, né? Fica numa depressão. O que a gente vai fazer, doutora? Eu dependia disso. A empresa não me quer de volta. O INSS também não me quer. Tem até um nome para isso aí. Eu sou pós-graduada também em Direito do Trabalho, tá? Eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito Médico. Eu fiz as 3 pós-graduações porque eu achei que tem muita ligação uma com a outra, né? E aí, no direito do trabalho, quando fica esse jogo de ping-pong, o INSS não quer, a empresa não quer, nós chamamos esse período aí de limbo previdenciário. Quando ninguém te quer e você fica que nem um ping-pong para lá e para cá. E o segurado que se vire, né? Nesses casos, muitas pessoas entram com recurso administrativo. Eu sou totalmente contra. Se na primeira perícia, que você foi até lá, o perito não olhou na sua cara, nem ligou para você. Aí você entra com recurso administrativo através do 135, onde o próprio INSS não te pede nem para juntar documentos. Você acha que vai dar bom? Não vai dar ruim. Não dá. E só faz a pessoa ficar esperando, porque eu já vi recurso administrativo demorar de 6 meses a 1 ano brincando. E a pessoa chegar aqui, doutora, tem 1 ano que eu entrei com recurso, não estou trabalhando, não estou no INSS. Eu falei assim, a empresa ainda não te deu uma justa causa? Meu Deus! Nesses casos, né? Geralmente, você não foi trabalhar. E aí, eu não sou muito a favor do recurso administrativo. Então, na minha posição, quando o cliente chega aqui com essa dúvida, é uma ação judicial. Vamos entrar com uma ação judicial. Você pode preparar, ir no médico novamente, pegar um relatório, entrar com outro pedido administrativo, mas enquanto isso a gente entra com ação judicial para pedir esse direito aqui que você teria. Nós fazemos uma boa análise documental. Eu fiz uma mentoria fantástica com o Dr. Marcelo Lima. Ele é um perito, ele é um ex-perito do INSS, que se afastou e agora ele é perito da Petrobras, mas ele dá mentorias. Ele te ensina a fazer uma análise de viabilidade documental. Eu analiso os documentos do meu cliente e falo, olha, realmente seus documentos mostram que você tem a incapacidade para o seu trabalho. Então, vamos entrar com a ação. Olha, sua documentação não está legal, está faltando exames. Vamos melhorar? O doutor Marcelo Lima, o nosso amigo aí que eu perdi a live, agora fugiu aqui o nome dele, que eu perdi a live dele, ele faz essa mentoria junto comigo, ele vai poder dizer se é verdade ou não. Dr. Reinald. O doutor Marcelo, ele ensina a gente a fazer uma análise de viabilidade e nós fazemos parte do grupo, toda semana ele dá uma aula falando como você comprova a incapacidade para o trabalho quando você tem síndrome do túnel do carpo, quando você tem problema na coluna, hérnia de disco para motorista de caminhão, epilepsia. Então ele te mostra quais que são os exames são importantes para comprovar aquela doença e como você deve fazer a análise para fazer a inicial. Então, a gente entra com um processo com muita solidez e a chance da gente ganhar é 99% quando você tem certeza do que você está fazendo. Então, essa análise é muito importante. Fale. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema perícia médica? Já passou por alguma perícia médica? Teve a perícia médica negada? Algum advogado aqui em relação ao seu cliente? O Djalma falou aqui, doutora Vanilda, com sua expertise, o porquê que o perito não concede ao trabalhador? Olha, Djalma, nós temos que analisar o que está acontecendo. Os seus documentos, eles estão ok? O seu relatório médico, ele está legível? Outra coisa que eu não falei do relatório médico, gente. Relatório médico, ele tem que ser legível. Eu postei um vídeo um dia desse, falei, se nem você consegue entender o seu nome no relatório, que só o médico do INSS vai conseguir entender o que está escrito ali, né? Então, você tem que ver se a sua documentação médica está ok, se o problema que você tem de saúde realmente está incapacitando você para o trabalho, se o médico perito do INSS não te concedeu
porque ele nem olhou para você, porque ele não te examinou. Ele tem que fazer exame físico em você, ele tem que te analisar, ele tem que tocar em você também. Na hora que o perito falar para você assim, olha, teve uma cliente que falou assim, doutora, ele jogou a caneta no chão e mandou eu pegar. Eu tô com um problema nas costas, eu não peguei. Eu falei, mas por que você não pegou? Por que você não abaixou? Era pra você abaixar. Doutor, eu ia travar, ninguém ia conseguir me levantar. Eu falei assim, é problema seu? Não, ia ser problema do médico. Ele que ia ter que te levantar. Ele ia ter que chamar o SAMU para você. É para você travar na frente dele. Agora o médico manda a pessoa levantar a perna. Não, não vou levantar a perna porque vai doer. Manda a pessoa deitar. Não, não vou deitar porque vai doer. Não, gente, deita. Deita e chora de dor, que é para ele ver que tá doendo. Porque se ele desconfiar um pouquinho de você, ele não vai dar mesmo. Agora, tem que analisar o caso em concreto. Não adianta eu chegar para você, Djalma, e falar, olha, quem sabe é por causa disso ou daquilo. Não. Tem que analisar seus documentos, tem que ver se realmente está de acordo com a sua profissão, se os laudos médicos detectam aquilo que o seu relatório médico falou. É uma análise bem criteriosa que a gente faz. O doutor Reinaldi sabe o que eu estou falando. Ele pode me apoiar aí. Doutora Calita, não, Calita perguntou. Doutora, como organizar os laudos, exames, receitas para a perícia? É do mais recente para o mais antigo? Olha, eu costumo fazer isso. Hoje nós estamos fazendo orientação online. E eu peço para o meu cliente. Antes era eu, o cliente vinha aqui, eu sentava, eu que separava os laudos. Leva esse não leva, leva aquele, esse não leva. E hoje a gente faz essa orientação online. Primeira coisa que a gente aprende lá no curso do Dr. Marcelo Lima também. Se você está questionando um problema na coluna, não tem por que você colocar um exame de sangue. Então, tem certos exames que não tem necessidade de ir para o perito. Só vai para o perito, para a perícia, os exames necessários para comprovar aquela queixa que você tem. Se você está com incapacidade por causa do manguito rotador aqui, que eu tenho aqui, eu estou falando desse exemplo porque eu tenho. Se você está com um problema aqui, você vai levar a tomografia daqui, a ressonância daqui, o laudo médico que fala daqui. Não adianta eu levar da coluna, se eu só estou falando do manguito. Ah, mas eu também estou com um problema na coluna e também é sério. Tudo bem, então leva os dois. E dos mais recentes para os mais antigos. Agora, tem que tomar um cuidado com a doença pré-existente. O que acontece? O INSS, se você perdeu a qualidade de segurado e você voltou a contribuir e você vai para a perícia médica, eu não aconselho você levar nenhum exame, nenhum laudo daquele período que você perdeu a qualidade de segurado. Senão vai vir o perito e vai falar assim, olha, ela está incapaz. Mas aí vem o INSS e fala, olha, a doença é anterior ao ingresso no sistema, ao pagamento das contribuições. Aí você está num grande problema. E para nós, advogados, arrumar isso depois é difícil. Então, procure levar documentos recentes. Né? Ou melhor, procure orientação de advogado. Doutora, a Lenice está perguntando como comprovar depressão para o perito. E ela está dizendo também que os casos de fibromialgia estão sendo negados com constância. Ela faz o administrativo do INSS. Então, o que acontece? Depressão é a coisa mais difícil que tem. Porque você não tem exame de tomografia, você não tem ressonância, você não tem exame de sangue. Não existe exame que comprove depressão, ansiedade, esquizofrenia. Tudo isso é laudo médico. O laudo médico tem que estar muito bem elaborado. Uma vida, uma história, por exemplo, o seu cliente passa no CAPS. Você pede para ele um relatório do CAPS, com todas as passagens dele por lá. Você pede para o seu médico descrever. No caso da depressão, gente, existe depressão leve, média e grave. Se você leva um relatório onde a sua depressão é leve, perito do INSS não vai te dar. Tem perito que ainda escreve assim, que se você ficar deprimido em casa, sua depressão vai piorar. Você tem que sair para trabalhar. E eles mandam você para trabalhar, que é para você não ficar deprimido em casa. Então, geralmente, o INSS ele analisa uma depressão com mais cuidado quando é uma depressão média e grave. Quando ela é leve, geralmente ele não costuma dar mesmo. Então, tudo isso é uma questão de relacionamento advogado, médico particular, né, médico
que te acompanha e você, para poder montar uma documentação sólida para poder apresentar no dia da perícia. Porque só levar assim, um relatóriozinho, e geralmente os psiquiatras, às vezes eu fico até indignada, passa em acompanhamento comigo desde a data tal, está tendo insônia, crises de choro e isolamento. Ponto. Coloca uns CIDs assim, bem vagabundo, bem fraquinho, e aí você chega na perícia e realmente não vai dar em nada. Em relação à outra, foi a da ansiedade? Qual foi a outra? Roberta? Fibromialgia. Fibromialgia tá igual assim, autismo. Tá uma onda assim de várias pessoas tendo fibromialgia e às vezes a demanda tá tão grande que às vezes você chega lá na perícia e o perito fala assim, nossa, agora tudo é fibromialgia. Teve dor. Um dia desse meu marido falou, acho que eu tô com fibromialgia. Eu falei, até você? Ele morreu de rir. Eu falei, até você? Mas, assim, realmente é uma doença, assim, que não é fácil de comprovar. Tem que ter os exames. Tem exames específicos para poder comprovar a fibromialgia. E o relatório médico, gente, mais uma vez, um relatório médico bem elaborado, com a documentação médica bem elaborada, o relatório fazendo relação com a documentação, com os exames médicos, é o que mais ajuda numa perícia. Não adianta. São doenças assim que não existem exames muito específicos, né? Você faz uma correlação de exames e o relatório médico, ele fazer uma correlação dos exames com o diagnóstico que o médico fez para poder levar para a perícia. E nós descomplicamos o direito. A Emily, ela não é estudante de direito, nem advogada, ela é uma cidadã comum. Isso aí, Emily. Perguntando se tem que abrir, se o laudo, se os peritos não quiserem olhar o laudo, como que ela deve proceder? Olha, não quer olhar laudo, não quer te examinar? Reclamação. Reclamação no Reclame Aqui, reclamação na ouvidoria, porque ele tem que... Como é que ele vai analisar se você está incapaz para o trabalho? Se ele não olhar qual é a sua doença, se ele não olhar qual é o seu trabalho, se ele não te examinar. Só é o mínimo que ele tem que fazer. Então é reclamação. Reclamação no Reclame Aqui. Ouvidoria, Reclame Aqui. Reclame Aqui. E se for judicial, uma petição também para o juiz. Reclamando, olha, eu não fui examinada, não fui analisada, e aí? A Emily também pergunta aqui que posso exigir ser atendida por um perito especialista na minha doença? Olha, se é uma perícia judicial, na perícia judicial, ela perguntou. Na perícia judicial, os juízes eles tendem a dizer que não existem especialistas, que o perito lá ele é apto para atender todas as demandas. Só que com ressalva para algumas especialidades muito criteriosas, que é justamente a psiquiatria, problemas mentais e também oftalmologia. Então, quando é oftalmologia e psiquiatria, geralmente, se você exigir e o juiz não conceder que se nomeie, ele não nomear um perito especialista naquela área, você consegue anular no tribunal. Porque são áreas muito específicas. Só mesmo um especialista em psiquiatria vai conseguir analisar uma esquizofrenia, um retardo mental, um autismo, uma ansiedade em grau médio, leve ou grave, tá? Você já respondeu a outra pergunta da Elizabeth, que ela está perguntando sobre o grau de doença, leve, médio ou grave. Se ela precisa de um laudo assim, de um médico particular para fazer a análise. Ele sabe, né? O médico, principalmente o psiquiatra, ele consegue entender quando você está... Eu já peguei laudo médico de pessoas que tentaram suicídio. E ele não declarou lá no laudo se era grave, médio,
E aí o perito do INSS falou assim, olha, tá escrito suicídio, mas o perito não falou se é grave, leve, né? Vai ver que é só uma ideia, assim, aleatória. Então, tudo, gente, também assim, é muito, depende do perito que você pegar. Tem clientes meus que chegam, doutora, mas que perito fantástico. Ele pode não me dar o benefício, mas ele foi fantástico. Ele olhou minha documentação, ele perguntou o que, que eu fazia, ele perguntou que movimento que doía quando eu fazia meu trabalho. Ele foi fantástico. Se eu não ganhar, eu estou feliz porque ele me atendeu muito bem. É aleatório, né? Existem bons profissionais, mas existem uns aí que dá vontade de chorar. Você diz, eu tenho fibromialgia e transtorno bipolar e síndrome do túnel do carpo. E tenho o diagnóstico da fibromialgia desde 2019. Faço acompanhamento médico desde essa data. Todo esse histórico seu aí é muito importante para apresentar uma perícia. Não sei se você está afastada ou não, mas todo esse histórico é muito importante. Me surgiu aqui agora uma história, eu vou contar rapidinho. Na verdade, é uma orientação. Às vezes a pessoa está aposentada por invalidez, e aí ela se aposenta por invalidez, vamos usar o seu caso aí. Você tem síndrome do túnel do carpo e foi diagnosticada com fibromialgia desde 2019. Vamos supor que você está afastada por invalidez desde 2019. Aí você, estou recebendo meu benefício, estou feliz da vida, estou em casa, esqueci do médico. Fiquei boa, né? Não fui mais no médico, não fiz acompanhamento, não fiz fisioterapia, não tomei medicação. Fiquei 2019 toda em casa, 2020, 2021, 2022, 2023. Quando foi agora, chegou o pente fino da aposentadoria por invalidez. Vou correr no médico. Vou pedir exames, aí o médico te pede exame, faz relatório, aí você chega lá no perito do INSS com tudo bonitinho, atual, de 2024, né? Mas e os exames de 2020? E os exames de 2021? E de 2022? E a medicação? E a fisioterapia desses anos todos que você ficou em casa, Deus dará, sem fazer nada para a sua saúde? Isso é avaliado na perícia médica, gente. Chega lá no perito, você está afastado 2, 3, 4, 5 anos e nem ligou para a sua saúde? Você tem que levar um histórico, uma documentação que comprove. Eu aconselho até os meus clientes fazer uma tabelinha. Faz uma tabelinha, coloca data, mês, fui no médico, ele passou isso, fiz fisioterapia, coloca os exames ali, tudo bonitinho, leva para o médico, mostra aquela pastinha com todos os exames em ordem cronológica, do mais novo para o mais antigo, a tabelinha ali falando das crises. Geralmente, quando eu pego pessoas com crises de epilepsia, ai, doutora, quantas vezes por mês ele teve crises de epilepsia? Ah, eu acho que foi umas 3. Ah, eu acho que foi umas 5. Foi umas 10. Falei, então agora você vai fazer uma tabelinha. Você vai parar com esse negócio de achismo. Você vai colocar aqui, no dia 5, às 19 horas, ele teve uma crise e foi para o foi para o pronto-socorro, passou pelo médico. Ficou internado ou não. No dia 15, de novo foi. No dia 25, de novo foi. Faz uma tabelinha. Você vai saber quantas crises foram e vai poder pegar a documentação, o relatório médico do hospital, do pronto-socorro, e vai apresentar lá o perito. Olha que bonitinho que fica, não fica melhor? Aí, se o perito, com tudo isso, você sentar lá e ele nem olhar para sua cara, reclamação. Não reclame aqui e na ouvidoria. A Thalita diz que desde 2019 que ela vai em todos os médicos e faz tratamento com 6 médicos. E vai passar pela perícia no INSS. Se quiser, depois eu te dou uma orientação particular, Thalita. Pode me ligar aqui, eu te passo o telefone aqui, você me liga, a gente bate um papinho para você ir no médico. O que mais? Alguém tem mais dúvidas sobre perícia médica orientada? Ou gostaria de compartilhar a sua experiência, assim como a Thalita? Pode compartilhar conosco. Os seus desafios, as suas experiências. Estamos aqui hoje
para ouvi-los esta noite e para esclarecer sobre a perícia médica, para descomplicar este assunto. Emily, preciso passar em quantas perícias no INSS para poder entrar com o processo judicial? Não tem quantidade, Emily. Vai da sua necessidade. Tem pessoas que preferem ficar passando por perícias de vez em quando, trabalha. O que acontece? O fato de você entrar com um processo judicial, às vezes, pode demorar para você poder receber o benefício. Demora um pouco. O judiciário é um pouco lento mesmo. Então, às vezes, passar por todo aquele processo, aquele procedimento, até você receber o benefício, pode demorar um pouco. E aí as pessoas não querem isso porque elas necessitam do dinheiro para pagar contas, para poder comer. As pessoas precisam. Então, o que elas fazem? Elas preferem, se afastam, recebem o benefício 1, 2 meses, então melhora um pouco, volto a trabalhar. Trabalho uma semana, 15 dias, um mês. É óbvio, tem certos problemas que não adianta você ficar empurrando com a barriga. Você vai ter uma hora que você vai ter que parar. E o médico vai falar para você, olha, você precisa de 6 meses, 1 ano para se tratar. Se você continuar trabalhando, vai agravar a sua situação. Só que a necessidade da pessoa é tão grande que ela prefere ficar passando pelas perícias do INSS para ver se recebe, do que se afastar e aguardar um processo judicial, porque na maioria das vezes é lento. Mas não tem, assim, uma quantidade. A partir do primeiro pedido, você precisa de um indeferimento. Você não pode ir para o judiciário sem passar pelo INSS. Isso é um requisito essencial. É uma questão de indeferimento do processo. Tem que passar pelo INSS. Passou uma vez pelo INSS, tem um primeiro indeferimento, aí você já pode ingressar com um processo judicial. Mais uma pergunta aqui, da Lenice. Um cliente foi na perícia e o perito perguntou se ele usava maconha. Está correto? Olha, não dá para dizer se está correto ou não. Não dá para entender por que o perito chegou naquela pergunta. A relação médico-paciente, ela tem que ser muito clara. Isso é verdade. O perito, ele está ali, além dele ser perito, ele é médico. E ele precisa saber de todos os detalhes para poder fazer a análise dele. Vai ver que ele pegou um perito aí muito bom, que estava a fim de investigar muito bem o caso dele, fazer uma anamnese perfeita. Ele chegou a essa pergunta porque poderia, de repente, fazer parte ali da anamnese para poder chegar a alguma conclusão. Existem algumas doenças mentais que elas aparecem por uso de drogas e principalmente bebida alcoólica. Eu tenho clientes que, por bebida alcoólica, acabaram tendo retardo mental. Então, é necessário, sim, às vezes, o médico fazer algumas perguntas, por mais que possa ser indelicada, agressiva, mas para ele chegar num diagnóstico. É necessário, sim. Pode ser que tenha sido esse o caso. O que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? A Elisete, assim, que uma cliente minha passou na perícia social e não constou no sistema que ela havia passado. Tive que judicializar e levou quase 3 anos para a conclusão do processo, que felizmente foi procedente. A justiça tarda, mas não falha, né, Elizabeth? Graças a Deus foi procedente. Acontece comigo também de processos que demoram muito. Eu tive uma pensão por morte que demorou 7 anos. Então, assim, um absurdo. A família, a viúva com 2 filhos pequenos, necessitando, e nós estávamos discutindo ali uma qualidade de segurado e consegui reverter no tribunal, mas demorou 7 anos. O fato da perícia social não ter constado lá no INSS, isso acontece com frequência. Já aconteceu comigo várias vezes, mas às vezes a gente junta algum documento que comprove que a pessoa foi lá. Não tem, né?
O que poderia se juntar comprovando que ela foi na perícia? Às vezes, alguns tiram fotos. Uma cliente minha uma vez tirou foto, que estava lá na porta. Eu falei, me dá aí a foto que eu vou juntar comprovando que você está lá. Mas eu já tive vários casos assim. Mas se você entra no judiciário, isso aí não é motivo para indeferimento. Basta dizer que o pedido administrativo foi indeferido. E aí você entra com a ação judicial. O juiz não vai falar, não, mas não passou na perícia. Ele não usa esse argumento, não tem usado. Pode ser que mude, porque olha, o judiciário está cheio de surpresa. Mas acontece, infelizmente. Alguém tem mais dúvidas em relação a perícias médicas? Vamos esclarecer. A Lenice colocou que o problema do rapaz era a visão. Aí realmente deve ter sido meio invasivo aí, né? A pergunta do perito. Não tem como explicar. Cabe uma reclamação. Reclame aqui, na ouvidoria. Mais alguma pergunta? Questionamento? Alguém que vai passar por alguma perícia, tem alguma dúvida antes de ir para a perícia? Tem algum questionamento? Seja de qual documento levar, seja de quais são os principais documentos. Ou exames. Alguém tem alguma dúvida? Por que a pensão por morte? Qual a dúvida, Lenice, da pensão por morte? Não está aparecendo para mim a pergunta dela, acredita? Foi concebida em 2024 e não dá mora. Como? Não entendi. Segundo. Tá. É normal o perito perguntar qual meio de transporte utilizei para ir na perícia? Ah! Boa pergunta, hein, Emily? Nossa, você foi astuta agora, hein? Essa pergunta é fantástica. O que acontece? Algumas pessoas vão para a perícia porque estão com muitas dores nas costas, estão assim, travadas, ou até mesmo problema em joelho, no braço. Aí chega na perícia com um capacete na mão, né? Aí não tem jeito, gente, não tem como. E não só o perito, ele é normal ele perguntar, já teve casos, tá, aqui no escritório que o perito perguntou como ele foi até a perícia, até ao local. E o mais intrigante aí é ele analisar a carteira de habilitação. A pessoa está com problemas nas costas, não consegue andar direito. Às vezes ela chega lá na perícia de muleta, de andador, mas a carteira de habilitação dela foi renovada mês passado. Nós sabemos que quando você vai renovar a sua habilitação, você não faz exame nenhum, a não ser divisão, né? Eu acho que o único que é feito é divisão. Mas você não faz exame físico. Mas para o perito do INSS, essa renovação se trata de uma perícia. E se é uma perícia, se é um exame, deveria ter sido analisado sim a questão de mobilidade e ter suspendido a carteira de motorista. O que acontece às vezes? O INSS, na instrução normativa dele, fala que ele pode oficiar o Detran e pedir a suspensão da carteira de motorista, quando acontecem esses casos. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, problema na coluna, que a pessoa não anda direito, está travada, nas pernas. Todas essas situações dá ensejo aí a suspensão da carteira de motorista. E é normal, sim, o perito pode perguntar. Alguns perguntam, né? Que? Você atua em... Eu atuo mais no criminal e atuo
incrível. Mas eu já faço algumas coisas no previdenciário, já fiz bastante administrativo também do previdenciário. Legal. Mas eu tenho uma parceira no administrativo do previdenciário, que inclusive está aqui na live. Ah, é? Sim. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Acho que eu consegui abordar vários assuntos, né? O manual que foi para o ar hoje, ele aborda e ele dá uma orientação para o antes, como você se preparar para a perícia, para o durante e para o depois da perícia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, também pode entrar em contato comigo, se quiser. Doutora Roberta também pode esclarecer. E eu acho que foi Exatamente. bem esclarecedor. Consegui abordar aí vários pontos importantes da perícia. Documentação médica, que é muito importante você ter cuidado com ela. O PPP é um documento fantástico para quem tem registro em carteira de trabalho. Você saber dizer para o perito que o trabalho que você faz, que a sua dor está impedindo você de realizar o seu trabalho de forma completa, que você sente dores quando você se abaixa, que você sente dores no joelho quando você vai subir uma escada, que você precisa da sua força física e você sente dor. Então, você tem que mostrar para ele que você sente dor ao exercer aquela atividade, porque aí ele vai medir a sua incapacidade, ele vai dizer que você está incapaz, que a sua incapacidade ela é uma incapacidade total e permanente, ou então que ela é uma incapacidade total e temporária, ou que é uma incapacidade total, parcial, mas definitiva, que é o auxílio-acidente. Eu não sei se a maioria aí conhece o auxílio-acidente, mas é um benefício. O auxílio-acidente, na verdade, ele não é um benefício, ele é uma indenização, porque você ficou com uma sequela. Inclusive, hoje eu fui no BNI, eu faço parte do BNI aqui do Guarujá, e eu explanei sobre o auxílio-acidente, mas com um caso, assim, meio... Foi engraçado, que eu falei assim, um escorregão no tapete pode te gerar um problema. E se você ficar com uma sequela, eu estou aqui para te ajudar. E você provavelmente terá direito ao auxílio-acidente. Então o pessoal ficou assim, falou, nossa, mas um escorregão no tapete? Sim. Eu tenho casos de clientes que caíram na calçada, ficaram com sequela. Meu filho caiu na garagem da minha casa e ficou com sequela no punho. Então, é um auxílio-acidente. Você pode trabalhar, você pode ter registro em carteira em outra atividade e receber essa indenização que é para te ajudar no tratamento. Então, assim, passamos pela essa fase, né? Passamos o antes, que é arrumar a documentação, o durante, que é você se apresentar pelo perito e dizer o que você tem com propriedade, seja sincero. Não minta para o perito. A gente consegue identificar quando é mentira. E a dor, ela tem características próprias, né? Quando você está com dor, a sua face muda, a sua cara mostra a dor. Então, não minta para o perito, não vale a pena. E o depois? A perícia não foi legal, o perito não foi atencioso, foi rude, foi mal educado, não olhou o documento, não te analisou? Reclamação. Então, são as 3 fases. Doutora Vanilda, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite para essa live e perguntar para você como que nós podemos adquirir o seu manual Perícia Médica Orientada. O manual. O manual está no ar. Eu vou disponibilizar o link para você, Roberta. Você coloca aí na página. Eu deveria estar com ele aqui. Eu vou compartilhar na minha página do Instagram. Eu acho que se eu sair daqui, vai sair a imagem, né? Vai sair da live. Mas eu mando o link para você e você espalha ele aí, tá? Com certeza. E quero já parabenizá-la por ter criado este manual, este livro, por compartilhar conhecimento conosco e com o Brasil
através desse livro. Parabéns pela criatividade, parabéns por essa iniciativa. Foi um prazer tê-la conosco aqui. E muito obrigada. Boa Agradeço a atenção noite. e o carinho. Boa noite.